Bom, boa noite a Vou todos tirar meu som os que para estão não... presentes aqui nessa nossa reunião do Cine Debate do Núcleo de Psicanálise de Marília Região. Hoje, 1º de outubro, véspera de uma eleição muito importante para o país. Não deixamos de considerar isso. É um dia importante mesmo na história do Brasil. E temos a presença da Regina Almeida, que é a nossa colega, psicanalista lá pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é médica e também temos uma amizade já de alguns anos com a Regina aqui, eu pessoalmente. Então, muito bom estar com você, Regina, aqui. A Cibele Brandão é a presidente do núcleo aqui de Marília, mas ela já avisou que ela teria outro compromisso. Ela sempre tem participado, porque ela apoia bastante a nossa atividade aqui. Então, ela pediu para dar um abraço para você, agradecer a sua participação, tá? E queria, antes de abrir para a Regina comentar o filme Madres Paralelas, do nosso Pedro Almodóvar, só para avisar que a próxima reunião do Cine Debate vai ser dia 5 de novembro, que é um filme que se chama As Garotas de Cristal. A direção é do J. Linhares e tem na Netflix, e os comentários vão ser da Beth Coimbra, a nossa colega também de São Paulo, a Beth Coimbra. Tá? Então, eu só queria passar a programação já do próximo mês. Então, Regina, você faz os seus comentários tranquila, à vontade. A Eliana Romera, que está aqui com a gente, vai cuidar do chat, quem vai entrar para querer se inscrever, para fazer algum comentário. Né? Fica à vontade, do jeito que você quiser, falando, e a gente depois vai abrir para o pessoal todo. Tá bom? Pode começar, Regina. Ok. Então, eu queria primeiramente agradecer aí a Cibele Brandão, né, a presidente desse núcleo, e a Comissão de Cultura, através aí do seu coordenador e meu amigo, Luiz Fernando, que fiquei muito agradecida por essa oportunidade. Né? E a gente também, claro, que depois que a gente se mete para fazer comentários dessa natureza, diz assim, para que eu me meti nessa? Mas, enfim, já que me meti, vamos ver como eu vou conseguir conversar com vocês. A primeira coisa que eu selecionei aqui foi pensar assim, que há séculos, né, que surgem pessoas cuja função é nos fazer ver, perceber aquilo que não é possível enxergar nem com nossos olhos, nem com nossos próprios olhos, vamos dizer assim, né? São as pessoas e assim é a arte, né? A psicanálise não é arte, mas dela tem se servido para a sua construção, inclusive. Essa obra que eu escolhi para comentar, do Pedro Almodóvar Cabaleiro, Mães Paralelas, para mim é uma obra-prima, e eu acho que podem ter muitas histórias que possam ser contadas, né? Eu, já colorida pelo meu ofício de psicanalista, escolhi uma dessas histórias, e uma das coisas que me chamou muita atenção em relação a esse filme, eu destaco logo aqui, é a forma com que ele articula o indivíduo e o seu grupo, o privado e o público, o contemporâneo e o passado. E a outra questão é também a forma da narrativa desse filme, né? Que muito me intrigou, porque ele não é um filme linear. Ele conta a história através de episódios mesmo, que vão sendo significativos por si só, né? Então, são recortes de momentos significativos, né? Onde aí a gente vai vendo
não é nem flashback, digamos assim, são episódios. Eu chamaria atenção para esse fato de que são episódios mesmo, né? De significados. Eu tive que encontrar um fio condutor e me surgiu a ideia, a primeira ideia que me surgiu foi a ideia da cegueira, né? E a ideia da cegueira tem uma questão que já assim, de início, eu peguei o nome da Cecília, que é o nome escolhido por Janes para a sua filha em homenagem à sua avó. E Cecília significa cega. Agora, cego tem um duplo sentido, um sentido de não enxergar e um sentido de sábio, daquele que pode conhecer como conhecer, ter um outro conhecimento sobre o mundo, né? Os cegos também, isso está lá como nos dicionários mesmo, né? Isso que eu fui pegar, né? Agora, queria já daqui marcar uma diferença e pegar como é que eu fui buscando juntar essas histórias, né? As histórias por esse meu fio condutor. A primeira questão era pensar que a cegueira da Guerra Civil Espanhola é uma cegueira da guerra, né? Mas, assim, não uma cegueira só da guerra. A guerra, mesmo que evoca destrutividade, nessa guerra e naquilo que Almodóvar selecionou, ele seleciona a questão das valas e das pessoas enterradas nessas valas e que ficaram invisibilizadas, desaparecidas, né? Com essa questão de terem ficado invisibilizados e desaparecidos, eu me lembrei de que se diz assim no romance policial que onde não há corpo, não há crime. Então, isso é um dos outros pontos que eu queria destacar. E veja só, a gente está aqui, o ideal civilizatório mesmo nas guerras é enterrar os seus mortos, né? Entregar os mortos, entregar as vítimas, as famílias, para prantear, para se chorar, para enterrá-los. Aqui não, né? Eles não são enterrados. E mesmo tendo sido promulgada uma lei para a recuperação da memória histórica, para reabilitar esses corpos e reparar, seguem até hoje na Espanha havendo dificuldades para que se possa, dificuldades econômicas, dificuldades de toda a ordem para que se possa recuperar essa memória histórica, digamos assim, né? Quer dizer, recuperar essa memória não só histórica, pelo que eu vou falar aqui, tá bom? Porque qual a importância de recuperar a memória? Eu destaco aqui um fator que é que nessa cegueira impera a crueldade e se busca esconder a verdade a todo custo. Já no caso da Janes, que tem uma cegueira que é uma cegueira pela dor e tantas outras que a gente possa ir vendo, mas, enfim, é um personagem que ele já por si só apresenta curiosidade e apresenta também buscar descobrir a verdade. Ela é a que está sendo a portadora de buscar a verdade, né? Dessa memória histórica, mas eu aqui vou chamar a atenção para uma questão da memória que é assim, a memória nela está
contida através da sua família, né? E eu vou ler um pedacinho, porque é uma memória, nesse primeiro momento, uma memória de fantasmas, de nomes e fotos. Eu digo que produzem ações. Precisará eles deixarem de serem fantasmas desaparecidos, invisibilizados, para ser conhecidos, para que o passado possa ser modificado e ganhar existência para redirecionar e explicar o presente. Eu selecionei esse texto em relação à memória. Janes, com essa disposição a buscar a verdade, vai passar por várias vicissitudes. Eu seleciono agora 2 censos humanos para a gente continuar conversando. Como lá falava de imperar a crueldade, aqui eu vou buscar esconder a verdade, agora aqui eu vou buscar outros 2 sensos humanos que são compaixão e verdade. E vou buscar também, assim, episodicamente, o que acontece com esses censos durante a história que eu estou tentando contar e comentar com vocês sobre o filme, né? Num primeiro momento, Janes... Bom, Janes, a gente já conheceu aqui que ela está tentando buscar essa verdade, né? Dessa memória histórica, mas Janes, agora a gente vai conhecer ela querendo ser mãe. E, nesse momento que ela quer ser mãe, uma das questões que aparece é que ela fica cega. Ela fica cega ao vínculo, ela rompe o vínculo com Arturo, ela fica explicativa, diz que o que é uma verdade também, o relógio biológico dela se finda, que a tradição da família dela é de mães solteiras, e, nesse momento, vemos Jane sendo apresentada dessa maneira, né? Vamos seguindo a trajetória de Janes, e o que vai acontecer é que, através do Arturo, vem a dúvida a respeito da paternidade. Mas Janes não vai procurar por aí. Janes tenta conhecer a verdade através dela, né? Ela descobre que não é mãe da Cecília. Descobre, fica compadecida de si e não trata de enterrar, digamos assim, toda essa verdade, e esconde de todas as outras pessoas, rompe o vínculo que havia surgido, inclusive na maternidade, entre ela e a Ana, né? Que ambas tiveram filhas juntas. Nesse momento, ela faz desaparecer tudo isso. Passamos agora, então, nesse momento, mas ela se compadece de si, digamos assim. Ela tem uma compaixão por ela mesma, eu vou chamar dessa maneira, né? Com a própria dor, com o próprio desamparo. Aí Janes depois vai conhecer a verdade sobre a morte da filha da Ana. Nesse momento ainda é a morte da filha de Ana, né? Ela se compadece da dor da Ana, do desamparo da Ana, né? Mas a verdade também ainda não aparece. Nossa personagem, porém, em sua disposição e já tocada pela dúvida, descobre
que quem morreu foi sua filha. Ela experimenta uma dor e essa dor agora é compartida com a Ana. Aí, nesse momento, elas se acolhem inclusive corporalmente, se fundem. Né? E aqui tem um belo momento do filme, né? Que eu vou pegar por aí, por esse compadecimento, e ainda também como que essa verdade dolorida fica ali encoberta. O momento da mudança nisso tudo vai se dar em um momento onde a Janes pode encontrar para ela mesma, através de publicar, pode nomear essa dor. E ela nomeia e conta, publica para Ana. Nesse momento, surge uma intensa turbulência emocional. A gente vai observar um contato com ódio, vai observar um contato com separação, e a verdade dessa dor, nesse momento, traz junto com ela todos esses, vamos dizer, outros componentes, muitos componentes emocionais. Eu vou chamar a atenção para a turbulência emocional que faz surgir esse momento, né? Uma turbulência essa que vai trazer novas configurações. Aqui vou chamar a atenção para um aspecto que é assim, que quando compaixão e verdade se encontram, vou usar esse termo, né? Há uma satisfação tal da curiosidade que é vital para a vida humana. A cegueira desaparece e aí novas configurações podem surgir na vida da Janice, aqui em questão. E aqui eu vou selecionar uma dessas mudanças da configuração, que é a respeito da memória. A memória mantida pela família de Janice, e que naquele momento eu falava que era uma memória mais de nomes, de fotos das pessoas mortas, esses nomes passam a contar, já vou para esse, passam a contar histórias de pessoas vivas, pessoas que amaram, pessoas que sofreram crueldade e angústias. Então, eu vou selecionar também a história da tia Brígida, aquela cujo pai brincava com ela e foi brutalmente arrancado pelas forças de Franco, e ele leva junto com ele o chocalho. Então, para além do DNA, a gente vai ter como elementos de identificação essas histórias. A história de alguém que tinha uma filha, que amava aquela filha, que brincava com aquela filha. O chocalho vai estar representando esse elemento da brincadeira, do amor, né? Então, surge para mim, essa memória ganha vida. Também nas netas, né? Na Hermínia, netas que contam a respeito de um avô que eu achei muito interessante, que chamam a atenção para aquele avô, que era um avô lindo, elas admiravam as fotos e tudo, e era um avô que tinha um olho de vidro, né? E, além disso, esse avô também tinha uma aliança que estava escrito o nome da avó delas, a Josefa. E aqui vou também falando dos nomes, vão ganhando os nomes. E agora, já aqui, a Janes, nesse momento,
ela nos apresenta a casa onde moravam os avós, e nesse momento, os bisavós, na verdade, já os bisavós. E aqui surge o nome dos bisavós, que é Antônio e Paca. São os bisavós de Janes e pais da Cecília, a avó dela, né? Aqui o que eu vou selecionar é a casa, a cama, os amores passados e presentes e os filhos paridos e ainda para nascer, né? Selecionei esses elementos para a gente pensar nessas histórias de vida que essa memória agora passa a ser apresentada depois dessa turbulência e desse encontro da compaixão e da verdade, e a verdade também de ver naquela vala os esqueletos, mas esses esqueletos ganham na força da imagem, uma força de imagem maravilhosa nesse final do filme, porque eles são encarnados. E vemos pessoas comuns, aquelas pessoas que acabamos de contar a história das pessoas que foram desaparecidas, né? Só que me aconteceu algo que eu queria contar para vocês, que eu acho que é essa beleza de uma obra de arte. Quando eu estava vendo já de uma outra vez, e já tendo preparado esse texto, eu fui ver o filme, e aí, é um momento, eu disse, não, espera aí, mas essas pessoas, as pessoas ali com suas roupas, não é Arturo, não é Janes, não é Ana, não é Helena. Pensei eu, né? Aí eu concluo assim, não importa a minha ilusão, o encantamento revela a vida que segue. Eu deixaria aqui esses elementos para que a gente pudesse conversar e abro a discussão, a conversa com vocês, e acho que era sobre isso que eu queria conversar. Teria muito mais coisas e tem muito mais coisas, mas acho que selecionei esses elementos para que a gente possa abrir essa conversa. Ótimo, Regina, ótimo. E o importante é dar a abertura para a gente agora pegar a bola junto com você e continuar o jogo aqui. Vamos lá. Eu tenho alguma coisa para comentar, mas eu prefiro ver se alguém pode começar. Se alguém quiser, então, se dispor a fazer algum comentário, colocar alguma questão para a Sônia, para a Regina, fica à vontade, fica à vontade. Ou uma questão, ou colocar o seu nome no chat, né, Luiz Fernando? Para que a gente possa chamar, para fazer a pergunta pessoalmente. Isso. Vamos dar agora. Pode botar a mãozinha também, não é, Eliana? Eu gostaria muito de conversar. É que a mãozinha, com mais pessoas, às vezes a gente não vê. Sabe? Tá bom. Tem aqui. É por isso, senão aí a gente pode pular. Mas aí nós já temos, olha, nós já temos aqui a Gabriela, que quer começar a conversar com você, Regina, sobre isso. Vamos lá, Gabriela, por favor. Tá falando? É que eu não estou conseguindo me ver. Tá falando. Tá sim, nós estamos te vendo. Então, eu consegui ver esse filme hoje, né? Vi correndo, mas eu escrevi um pouquinho aqui, que eu achei. Sou assim, eu tento ser artista no Brasil, né? Apesar de tudo, esse país que a gente vive, e eu gosto muito do Almodóvar, eu participo do Cine Debate, e eu anotei assim, né? Depois de assistir o filme, fiquei com a impressão de que a gente vive uma guerra entre razão e emoção, tentando sempre sermos sinceros conosco. E que, se a gente não age com o coração, a gente vive como se estivesse morta.
E, às vezes, se a gente age com o coração, a gente também corre o risco de perder pessoas ou morrer, ou seja, deixar de existir. Por isso, então, a vida é tão complexa e um grande paradoxo. Assim, é um comentário que, às vezes, a gente vive assim, entre agir com o coração, e eu gostei do comentário que você falou, do encontro da compaixão com a verdade. Eu acho que é quando a gente age com o coração. Eu via que a atriz principal, ela sempre tentou viver tudo que ela sentia, apesar das consequências, né? E é uma grande dúvida que a gente tem na vida, assim. Sim, sim. Sim, Gabriela, eu acho que você é bom ouvir, né, essa outra questão sobre essa questão da razão, e é isso. Quando a gente age só com razão, digamos assim, a gente não está podendo entregar outros elementos da nossa experiência emocional, sobretudo ligadas ao amor, e às situações de dor também, né? Isso que eu fui colocando. Parece que as situações de dor nos solicitam para que elas não fiquem assim escondidas, mesmo as questões sendo cruéis, porque é uma dor cruel perder um filho, digamos assim, não é a crueldade da guerra. Por isso eu quis chamar a atenção que a questão da crueldade é tentar escondê-la, né? Não é simplesmente deixar de pensar que não existe esse elemento também na vida, no mundo, né? Então, então, portanto, a gente tem que perder mesmo, tem que perder um pouco de razão para viver experiências emocionais, talvez, né? E um filme nos permite, pelo menos, estar conversando sobre esses elementos. Assim, acho que esse filme permite isso, né? Juntar esse elemento, assim, esse fator que pode estar lá tão presente e, sobretudo, esse fator que pode estar lá no agrupamento de tentar esconder. Uma coisa que me chama atenção também aqui é a existência dos homens, né? Porque nesse filme o Arturo vai ser uma figura também como homem muito interessante, entendeu? Assim, no primeiro momento, sem... Então, olha, eu não estou preparado para ser pai, não sei o quê, mas, enfim, e que, ao mesmo tempo, vai, de fato, no decorrer de todo o filme, isso, acontecendo o surgimento de ternura, né? Nele, que se separa de uma mulher, mas eu diria isso, de ternura, sinceridade, é um filme sobre sinceridade, e achei que esses elementos que eu coloquei turbulência, assim, juntando compaixão e verdade, tem a ver com elementos dessa natureza que você está falando, sim, entendeu? Como juntar, né? Como juntar compaixão e verdade, compaixão e crueldade, né? Que são elementos também aí para a gente estar conversando. Acho que gostei dos comentários. Me permitiu falar um pouco mais. Você gostaria de falar, Gabriela? Não, eu só estou tentando aqui fechar o microfone. Só. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, como fazer um comentário? Eu vou aproveitar, já que não tem ninguém aí por aí inscrito, eu fiquei com a impressão, Regina, que se a gente for pensar isso que aparece no filme que você comentou da turbulência, fiquei pensando no indivíduo, né? As questões que são enterradas, né? Que eu vejo às vezes pessoas que eu atendo que têm a infância toda apagada. A pessoa não tem acesso a experiências de vida que ela teve. Então, a pessoa é meio estranha. Mas como é que eu não tenho registro, né? Não tenho registro.
Então, eu fiquei pensando nesse filme em termos assim também, se eu fosse ver uma questão pessoal, as questões as guerras internas, né, que acontecem entre nós. A Gabriela falou da razão e a emoção, então é uma guerra, né? Isso, em certos momentos, pode dar muito conflito, né? O que faz sentido, o que traz assim a questão da vitalidade para a pessoa, o que tem valor para a pessoa, e as questões assim morais que entram, né? As questões de establishment, né? Então, a guerra civil é uma questão assim da disputa. Quem é que vai mandar nesse indivíduo, né? Vamos dizer, né? Na nação, né? Quem que vai mandar, né? E no indivíduo cada um de nós tem todas essas guerras acontecendo. O que nasce, que a gente reconhece que é nosso, ou às vezes aparece alguma coisa em nós, nasce que a gente acha estranho e não quer esse filho, né? Rejeita, né? Eu fiquei um pouco pensando nessas questões assim, dessas situações para o indivíduo, né? Dessa maneira, né? Por isso, logo no início, eu falei, Luiz Fernando, a respeito disso, né? De como ele articulou o indivíduo e o grupo, né? E tomei esse elemento que você está falando como é a questão dessa primeira memória dela mesmo, como alguma coisa que já estava muito estabelecida nela, que ela tinha que procurar, tinha que saber quem era, tinha que desenterrar, mas que eram apenas ainda nomes e fotos, como alguma coisa mais inanimada, né? que por essas guerras, inclusive assim, quer dizer, veja, a gente tem, num primeiro momento, a Janes, uma mulher altiva, uma mulher que resolve tudo, vai ter um filho sozinha, que né, encontra a Ana e ela é que ensina, ela é que sabe, encontra. Bom, ainda tem um encontro também, essas guerras todas que você vai falando, e essa memória. A mãe da Ana é outra personagem, uma personagem chamada apolítica. Quer dizer, então, todo esse establishment é realmente um establishment. Como romper com esse establishment, né? De coisas inanimadas, enterradas, e que podem ficar assim, eu vou chamar de arrogantemente em nós, e inibindo até essa curiosidade que você está falando, que pode ter no indivíduo a respeito do seu passado e de poder querer passar por todos esses elementos, né, para poder trazer vida a essa memória que pode estar assim enterrada, né? Evidentemente que é muito mais que isso, porque no social a gente vai vendo que isso fica de uma maneira política, como você colocou, política, e fazendo força para que não surja, né? Como se pudesse ser tudo bem feito, vamos dizer assim, né? Tudo, né? Foi feito porque nós matamos e nem tem, não, como nós matamos mesmo? Tivemos que eliminar pessoas? Não tivemos. E acho que no indivíduo é isso, seria essas coisas que ficam enterradas. Por isso que eu peguei pela questão da memória, né? Assim, né? Aquele primeiro momento da memória que fica essa memória mais inanimada, e depois uma memória que pode ser viva, dos amores e de sentimentos mesmo, né? Digamos assim. Só queria fazer um outro comentário, que aí você destacou a questão do indivíduo e do grupo, né? E a gente não escapa disso, né? Então, tem esse tipo de turbulência do indivíduo e do grupo. Mas um ponto que você comentou que eu achei importante é a questão da ética, né? A pessoa ter uma ética que é algo que tem a ver com, vamos dizer, eu vou falar assim no modo bem simples, tem a ver com o coração dela, com a verdade, o que é verdade para ela, né? Essa ética do indivíduo, né? Sim. Tem alguém mais, Eliana, para falar aí? Sim, tem a Cida que quer falar, e depois eu também gostaria de falar um pouquinho. Cida, vamos? Oi. Você pode falar?
Oi, boa tarde. Boa Eu tarde. queria, na verdade, dar um depoimento, porque assim, eu sou analisanda, né? Há muitos anos. E então, quando eu vi o filme, desde a primeira vez, né? E agora, quando a Regina, ela foi essa questão da cegueira, eu pensei, puxa vida, né? Quando a gente está ali no divã, e eu estou sendo analisada, são 10 anos já de divã, né? E eu fico assim, quanta coragem a gente precisa e querer muito estar ali, porque trazer, né, à tona essa coisa da cegueira, né? Quer dizer, você trazer à tona tanta coisa, né? E se deparar com essas histórias é muito forte e a gente tem trazer à luz, né? Tudo isso é uma necessidade, não, é muito importante esse elemento da curiosidade, né? E dessa, não sei se a palavra é perseverança, mas de querer continuar andando, apesar de ou com tudo isso que a Regina vai colocando. Então, essa questão que ela levanta da cegueira, eu acho incrível nesse sentido, né? Porque também, como ela também fala, que é você poder não só trazer à luz, mas lidar com essas dores, com esse sofrimento, né? Para tentar, de alguma maneira, reconfigurar a tua própria história, não sabendo, mesmo sabendo dos fantasmas e todas as coisas, mas da luz, né? Da carne a esses fantasmas. Tá? Então, era isso, era comentar que isso me pegou muito no comentário, né? Que ela faz. Isso é legal de ver. Eu achei muito curioso também de olhar para os esqueletos, né, na vala e ela vê os personagens da história que está sendo contada. Eu digo, não, mas são as pessoas que era a memória. Então, esse lugar, quando se funde, né, a minha história, eu e tantos outros, né, que estão dentro da gente. Então, muito bacana, né? Isso que o Luiz Fernando também trouxe, né? Que é essa coisa de apaga a memória, então, né, que a Regi vai falando também. Apaga, tem coisas que apagam. Então, como é que isso vem? Como é que a gente recupera essas histórias para que a gente possa conversar com vocês, no caso, com os canalistas e tal? Então, é isso. A Rosângela, a Rejane, não sei o que falou antes, eu também sou atriz, sou artista também. Então, é bacana ver, Gabriela. né? É a Gabriela. Gabriela. Então, Gabriela, então é legal, né? A gente está no outro canto e ver como é importante, que legal. Aqui estão conversando a arte e a psicanálise, né? Então, dá parabéns, né, para vocês que organizam esses encontros, que eu acho tão importante para dar voz. Eu acho que a arte dá um pouco, a arte, de uma maneira geral, né? Dá voz muito, representa, nos ajuda no meu caso, a falar, né? No caso de vocês, poderem, né? Não sei se entender, mas viajar com a gente, né? Construir, ajudar a construir, a reconstruir esses esqueletos, né? Então é isso. Quer falar, Regi? Obrigado, Obrigada, Cida. Então, Obrigado. obrigada, Quer Regi. falar, Regi? o que eu pensei só quando Cida falou da perseverança, né? Que tem a ver aí com a perseverança desse personagem, Janes, que o Almodóvar traz, eu diria assim, é como se a gente necessitasse de fé, que tem a ver com essa verdade do coração, digamos assim, a fé, né? A fé em alguma coisa, porque, de fato, a turbulência diante da dor que ele vai descrevendo, acho que alguém... foi antes, nas conversas, a Mara falou, é uma tragédia, é isso. Realmente
talvez o destino do homem seja um destino trágico, mas como que a gente entrar em contato com essas dores, né? Tão difíceis também, é preciso que tenha fé, e fé está aí caminhando junto com essa questão da compaixão, né? Para nos fazer continuar curiosa e procurando esses elementos, digamos assim, seguindo a vida. Eu vou voltar à minha... Seguindo a vida e encantados, né? com esperança. Que a arte, mesmo. A arte nos traz. Ela está grávida, né? Agora vem isso na minha cabeça. A gente termina grávida, né? A gente termina grávida. Por isso eu falei da cama, dos amores presentes, né? E das novas configurações todas, como uma configuração aí amorosa, né? Delas se reencontrarem de outro jeito. São muitas coisas, né, minha gente? Aqui, inclusive, quando eu falo de novas configurações, lembre que a Ana passa a ter o cabelinho agora não mais o cabelo com que ela se encontra, o cabelo dela, né? Não o cabelo quando morre a filha, que ela pinta de louro, parece branco, digamos assim, e ela volta a ter os cabelinhos castanhos, escuros, digamos. São muitos elementos assim que a gente pode ir juntando, né? Porque a Ana também é um personagem também interessante, né? É um personagem coadjuvante muito interessante aqui, digamos. Eu sei que a Eliana vai falar, né, mas eu queria Não, só... eu vou chamar primeiro as pessoas que estão aqui inscritas, Luiz Fernando, eu falo no final, acho que é melhor, né? Tá bom, tá bom. Então, agora é a continuar, Emília que eu então. gostaria de chamar. Emília, por favor. Olá, tudo bom? Olá. Minha mãe, né? Opa! Então, eu queria voltar num aspecto da fala de Regi, que é sobre a questão da obra, né? Da narrativa da obra de Almodóvar e como ele vai construindo a obra nessa narrativa que esses episódios que encerram em si hipótese, tem pequenas histórias que vão acontecendo, corta e vai para um segundo elemento, e como a forma da narrativa vai dialogando com o espectador, né? E, portanto, vai criando também momentos de... Será que vai acontecer isso mesmo? Será que, de fato, não é a filha dela? Será que trocaram na maternidade? Será que... Como a gente vai sendo contaminado pela obra ou torcendo? Será que ela tem que contar a verdade ou não? Né? Como que essa obra-prima, né, nos toca nesse lugar de reflexão, né? Serve à reflexão, que aí, portanto, é individual, né? Nos momentos que a gente observa a Jane, nos momentos que a gente observa a Ana, nos momentos que a gente fala assim, gente, ele, que era o cara que estava lá distante, que não queria esse filho, que nada, é o único que percebeu, que foi sensível o suficiente para ser o cara que se ligou que aquela pessoa, ele teve a conexão real, entendeu, com o elemento. Então, tudo isso é muito interessante, né, como... Assim, óbvio, a arte não é um elemento, não é psicanálise, mas pode servir de elemento psicanalítico, digamos assim, pode servir não sei, né? Não sou psicanalista, eu sou artista, sou arquiteta, é outro rolê. Mas a sensação que eu tenho sempre que eu sou tocada por um objeto de arte, seja ele um filme, seja ele uma obra, seja ele... Eu acho que é uma oportunidade de reflexão também de nossa narrativa, né? E esse filme tem tudo isso de forma muito interessante. Acho que era essa a minha fala, né? Quando...
Eu só vou falar uma coisa, Emília, oi. É, o escritor francês Marcel Proust, ele dizia que ele esperava que quem lesse o que ele escrevia fosse, na verdade, leitor de si próprio. Leitores de... Si De si próprio. É, lindo. Lindo isso, é. lindo. Então, acho legal isso que a Emília traz, porque esse elemento que fui selecionando assim ao longo do texto para a gente ir conversando, ela traz, eu acho isso muito interessante, porque também para nós psicanalistas, às vezes a pessoa chega contando assim episódios mesmo, e a gente fica tendo que encontrar algum sentido, como ela diz, a gente vai nesses sentidos da conversa conosco mesmo, até encontrar alguma coisa que pode comunicar para o outro, né? E parece que aqui o Almodóvar vai maestralmente fazendo isso durante, eu acho que esse filme, né? Acho que dos filmes deles que eu assisti, eu acho que esse, em relação a essa questão desses episódios significativos, que traz esses suspenses e essas torcidas por uma, por outra, né? E pela descoberta, né? Por essa, que eu penso que é o elemento da curiosidade e da fé que eu estou dizendo, né? E da fé de que seja o que vier, a gente está ali para saber, digamos assim, né? Enfim, queria falar disso, né? Assim, pois é, uma coisa que eu acho interessante do quando a Emília traz, que ele que traz esse elemento, é uma má notícia, né? É uma má notícia que o Arturo traz, digamos assim, esses que às vezes é o que também numa análise, muitas vezes a gente como lá o Tiresias do Édipo traz, digamos assim, umas más notícias que, se a pessoa puder aproveitar para pensar, vai dar uma outra, formar uma nova descoberta sobre si mesmo, né? Queria trazer esse elemento, né? Da possibilidade de uma análise nessa proximidade. Tem mais gente aí? Temos sim, Luiz Fernando. Tem a Rosa Dantas, que quer falar, depois nós temos outra também, a Beatriz. Nossa, Rosa. Então vamos lá. Rosa? Oi, boa tarde a todos. Alice, Regina, é um prazer enorme estar com você aqui hoje, né? Eu te conheci no encontro da Sônia, lá do grupo de Salvador, a gente não se falou, mas assim, eu queria te dizer que a tua fala foi para mim, assim, você pegou um caminho que para mim ficou assim uma coisa surpreendente, esse jeito, né, que você trouxe, os ângulos que você escolheu. Eu falei, nossa, que bacana, que inusitado, porque eu fiquei pensando assim, né? A gente podia falar da relação mãe-filha, de aspectos culturais, né? de falar da questão, né? da guerra, mas aí você traz de um jeito que para mim foi assim muito especial, né? Então, aí eu queria te falar isso, né? O quanto foi surpreendente para mim e um surpreendente no aspecto bom, positivo, né? No sentido de abrir uma discussão. E a outra coisa é assim, que me chamou a atenção também, das pessoas que estão falando que são da área da arte, né? E os elementos, por exemplo, da casa, os ambientes foram uma coisa que me chamaram bastante atenção. Eles assim ficaram para mim com uma coisa assim de uma vivacidade muito grande. Acho que
tem a ver também com a cultura, né? A Espanha. Mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que não foi à toa que ele escolheu as coisas para apresentar daquela maneira, né? Então, os ângulos que ele escolhia, né? Em determinadas situações tinha uns vasos coloridos, as plantas, ambientes mais claros, em algum momento mais escuro. Então, assim, queria saber se isso também chamou a atenção de vocês que estão aí e a tua opinião. Então, olha, notícias boas existem, hein, Regina? Ela fez um comentário que você trouxe um bom comentário para a gente, uma boa notícia. Que bom, que bom. Bom, eu agradeço a você, Beatriz. A Beatriz é Beatriz com quem eu estou conversando, não agora, Não, a mas... Rosa. Rosa. A Rosa, depois é a porque Beatriz. Então, tem duas pessoas inscritas. Então, Rosa, eu lhe agradeço. Que bom, de toda maneira, é bom quando a gente pode ouvir algo dessa natureza, né? Poder ter produzido algo dessa natureza. E eu lhe diria que sim, que eu acho que é muito interessante as escolhas das cores. As cores em Almodóvar, eu acho que tem, inclusive, tudo muito a ver, né? E a casa, não só a casa da Janes, a casa que tem a ver com a cultura e tem a ver com esses elementos, onde é que vai conversar, onde é que vão conversar as coisas, talvez o dentro, o fora, a cozinha, a cama, né? Eu acho que sim, são elementos que vão nos contar mais coisas sobre essa história. Assim. Eu não conseguiria juntar agora exatamente, mas eu tinha, inclusive, anotado isso, a cozinha, as comidas também, a comida quando ela chega na casa das netas lá, a Hermínia, né? Do que eu me lembro, né? Também que vai comer as comidas talvez típicas daquela região, entendeu? Vai chamando nossa atenção, e você vê que a Ana, quando chega na casa, ela também se surpreende onde é que ela está, né? Num lugar rural, num outro lugar, num outro espaço, né? E fiquei pensando em coisas dessa natureza, assim, né? As casas, sem dúvida alguma, né? A casa dela e as comidas, a comida que ela ensina a Ana a fazer também, como um elemento substancioso de tudo isso que está acontecendo, dos afetos e daquilo também que vai trazendo esses elementos, eu acho, que não só de dor, né, mas também de algo que está aí presente, que é essa afetividade toda também, que passa por essas tradições, né, da ancestralidade, mas como elementos vivos mesmo, né, como elementos mais vivos, né, assim, dela ensinar algo que é próprio lá da cultura deles, e que fui até tive uma das minhas filhas passou um período de tempo em Madrid e me apresentou e fez depois aqui na minha casa a tal da tortilha, não vou sei falar, mas enfim, a tortilha ali que está lá feita, né, que é algo de uma comida substanciosa e ali que ela ensina isso também para Ana, né? Eu pegaria por aí, entendeu? Eu não sei que outros elementos poder pegar. Se alguém tiver mais alguma coisa a comentar sobre as casas, Emília, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Então fala.
Eu achei interessante, assim, que depois de cada cena importante do filme, é mostrado com enfoque um quadro. E eu acho que cada quadro que é mostrado tem a ver um pouco com o enredo do filme, né? Naquela ocasião. E eu achei interessante também a hora que a mãe da Ana vai conversar com a como ela chama mesmo? A atriz? Janice. Elas vão fumar um cigarro. E até as cinzas, entre aspas, quando a gente fala assim, a pessoa morreu, as cinzas da pessoa, tal, são colocadas num cinzeiro que parece uma obra de arte, né? Eu achei interessante isso também, que o filme inteiro mostra que tudo até as cinzas vão para uma obra de arte, que no caso ali do filme é um cinzeiro todo, parecia uma obra de arte, aquele cinzeiro vermelho, né? Eu observei isso. Tem o cemitério também, né, nessas casas. Me lembrei que tem o cemitério também. Nessas casas todas tem o cemitério também. Que é um momento também pungente, né? Agora eu vou chamar a Beatriz. E o Uraci também levantou a mãozinha aí por aí. Também, depois eu vou chamá-lo também. Tá bom. Tá. Beatriz. Oi, eu me chamo Beatriz, uma lista aqui, gente, por favor. Tem que aguardar, porque tem bastante gente querendo comentar e falar. Então, eu sou Beatriz, eu estou no 9º período de psicologia, né? Minha área é psicanálise, e eu sempre assisto os filmes. E eu acho muito interessante ir, porque geralmente vocês comentam o que às vezes a gente nem está pensando tanto, igual esse comentário que você fez no começo. A gente vai por outros lugares, né? E eu acho muito interessante a gente discutir, né, para falar. O Pedro Almodóvar gosta muito da atriz, né, Penélope Cruz, que eu acho que ela é uma mulher muito forte, mas ela parece frágil, né? Magrinha, né? Toda frágilzinha e se mostra tão forte diante de tantas situações ruins. Também acho interessante que ele coloca a vida como ela é, sabe? Assim, as pessoas como são, muito parecidas com a gente. Então, eu acho que leva muito a gente a pensar no jeito dela resolver as situações. Eu acho ela uma mulher assim super aberta, né? Ela tem relação com o Arturo, né? E depois com a Ana, né? Uma relação afetiva, mas a gente não vê ela em momento nenhum sentir culpa, sentir alguma coisa que às vezes a gente pensaria, né? Às vezes alguma coisa assim, a gente vê que é uma afetividade, que é uma coisa assim de afeto, de carinho. Parece que ela não tem medo, sabe? Deve sentir, né? Mas ela é uma mulher corajosa, uma mulher que está disposta a ser feliz. Eu vejo isso. E isso sempre aparece no filme dele, né? Essa mulher. Eu acho muito parecida com a gente, assim, a gente querendo, lutando para ser feliz, mas uma sociedade sempre que às vezes recrimina tanto, sabe? Então eu percebo que é muito bom assistir filme dele. Eu vejo que parece muito, assim, me identifico muito. Eu acho que dá coragem, faz refletir e faz pensar que a gente tem que ter esperança, sabe? Do verbo esperançar, do verbo de ação. Não só ficar esperando, mas agir. Você vê que o tempo inteiro ela está agindo, ela fala, eu preciso trabalhar. E ela vai à luta, ela vai fazer o que ela gosta, você vê que ela se dedica, né? Então, eu acho que é a vida como ela é. Ele mostra bastante isso. Eu acho muito interessante e eu adoro assistir os filmes dele. E adoro assistir as reflexões que vocês fazem. Me faz muito bem. É isso. Obrigada, Beatriz. Obrigado. Obrigada, Beatriz.
Eu acho que talvez a gente pudesse, se você disse que tem mais pessoas inscritas, será que a gente segue? Agradeço aqui a Beatriz, acho que ela fez um comentário de outros aspectos bastante pertinentes, mas que a gente pudesse prosseguir, né? Assim, porque me parece que ela fez um comentário que está aí contido nos elementos do filme mesmo, e com bastante interesse dessa questão da luta, né? que me parece que está presente, e gostei do verbo esperançar. Agora eu gostaria de chamar conversar com ela também. Tá bom. Quem vai agora, Eliana? É o Iraci que vai falar agora. Estou procurando por ela. Cadê você, Fala, Iraci? Ura. Será que ela está sem som? Iraci, você está sem som, isso? Agora sim, estava desligado. Ótimo. De um modo geral, eu sou bastante silencioso mesmo, eu dizia isso a Regina, quem me conhece. Né? Mas, sim, eu acompanhei de perto, não é, toda a feitura desse trabalho da Regina, né? Tanto quanto convivo com ela e sou pai dos filhos dela. Mas, eu, quando ela disse que tinha escolhido esse filme do Almodóvar, eu disse, Maria, você não tem juízo, né? Porque, claro, o Almodóvar é sempre um marco. E esse filme, particularmente, ele tem várias narrativas, né, simultâneas, a guerra, o tempo, a violência, os afetos, a verdade e tal. E eu fiquei ali acompanhando o desenrolar do trabalho dela, né? E teve uma hora que ela disse, eu tenho medo de ficar nervosa. Eu disse, não, você não vai ficar nervosa, você sempre se sai bem, né? E era esse o registro que eu, né, enfim, queria fazer, porque eu acho que ela se saiu muito bem, né, como sempre, né? E privilegiando, digamos assim, não é? O Almodóvar, que é um leitor de almas, né? Realmente, os trabalhos dele são de uma delicadeza. Eu impressionado como é que ele consegue, digamos, num tempo tão curto, contar histórias tão complexas, né? E que você fica com a impressão de que é uma história eterna. E também foi muito surpreendente, né? Não surpreendente, maravilhosa, acho que a intervenção da Regina, quando ela pega de um ponto de vista analítico, né? Como aconteceu com Freud, enfim, Bion, Melanie Klein, de pegar, fazer esse recorte, não é? De um vértice onde a verdade, a compaixão, que são um campo mais psicanalítico, né? Mas que, ao mesmo tempo, para quem viu o filme, não é? Ao tempo que ela descrevia, eu estava vendo as cenas do filme. Isso sem... Claro que quem não viu o filme, sinceramente, eu acho que teve alguma dificuldade, mas para quem viu, não é? Eu acho que foi muito interessante. Um beijo para você. O Horaci falou que fala pouco, né, Horaci? Mas aproveitou para fazer uma declaração de amor, né? Beleza. Eu só tenho que agradecer a É paciência desse homem para comigo. E também as contribuições que ele traz. Uhum. Nós temos aqui a Adelina, que ela fez um comentário por escrito, e ela disse assim, Luzes de Almodóvar. Tudo fala na arte de Almodóvar. Particularmente me tocou a cena da atriz amamentando e a cena vai escurecendo. Você gostaria de fazer algum comentário, Adelina? Adelina? Oi, eu estou aqui. Oi, por favor. Oi, eu sou de Salvador, estou achando ótimo os comentários, até porque já tinha visto assim, muitos comentários na parte política, quando fala de mães paralelas, que a Almodóvar coloca as duas mães e as mães paralelas, que são as mães que esperavam ver os filhos, né, onde estavam os filhos,
que não foi possível durante a ditadura de Franco, né? E aí, agora, estou achando maravilhoso tudo que está tendo sido comentado. E no filme, quando eu vi o filme, achei linda essa cena que ela amamentando e vai escurecendo tudo, fica só ela e o bebê. Não sei se vocês se lembram disso, dessa cena. E todas as outras, né? Tudo fala, isso que é a música, né? Luzes de Almodóvar, tudo fala no filme de Almodóvar, tudo. Inclusive, tem uma parte interessante de começar com política no final, que questiona, inclusive, né, a questão da ditadura e o que foi feito com a democracia. Se você for ver a democracia como mãe, né? O que foi feito, o que nós, filhos, fizemos o que nós fizemos da democracia, também se questiona isso no final, né, do filme. É muito interessante, tudo. E adorei a parte que você falou, Regina, da vala, né, da gente ver a memória na vala. Isso me surpreendeu. Ver essa memória presentificada, né? Obrigada, olha, viu? Obrigada a você, Adelina. Olha, é muito interessante o que você traz, né? Porque um dos aspectos que eu tinha começado, eu comecei a pensar e comentar e escrevi um primeiro texto enquanto eu estava de férias em julho com o meu filho no Canadá. E minhas netas. E, assim, e nesse primeiro momento eu tinha pensado muito, Adelina, em conversar sobre essa questão da feminilidade, sabe? E você traz como elemento de feminilidade aqui, destaca esse momento da amamentação, né? E de ela ali só, né? De toda maneira, a solidão também, né? Então, quer dizer, esses elementos do Almodóvar e do que chamou a atenção, Uracy, para os vários recortes que são de uma profundidade, de uma delicadeza imensa, né? Quando eu voltei, eu resolvi escrever e só aí me surgiu a ideia da cegueira e eu achei que juntava um pouco melhor esses elementos que estavam dispersos e permitiam talvez uma conversa maior. E, de fato, Adelina, essa questão do final do filme me surpreendeu, porque eu vi e fui ver de novo, mesmo depois que me aconteceu isso, eu fui assistir de novo o filme e, de novo, tive essa mesma surpresa, entendeu? E fiquei revendo ali aquela cena para poder ver, de fato, o que não estava lá, tá certo? Ele coloca cenas de pessoas, né, de uma outra época e não o Arthur, os personagens, né? Mas isso eu achei que era muito interessante para a nossa conversa. Uma coisa que eu queria aproveitar agora, já que você tocou, Adelina, na questão política, é realmente lembrar a epígrafe do Eduardo Galeano, entendeu? Que não existe história muda, por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a ficar calada. Eu acho essa epígrafe maravilhosa, assim, também para a gente falar, né? Regina, a cegueira, então, pelo que você fala, foi o seu fato selecionado aí, né? Foi meu fato selecionado. Sim. Sim. Eliana, tem mais gente para falar? Não, algumas pessoas aqui te agradecem, viu, Regina?
te parabenizam, a Luísa, a Roseli, a Lenise, que é sua irmã, né, com a família toda, que assistiram aqui e te elogiaram muito. E eu gostaria de falar algumas coisas, porque eu achei tão interessante. Parece que nós começamos hoje um comentário tão acanhado, e ele foi expandindo numa proporção, né, que a gente trouxe tantas coisas ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, né, que o Almodóvar, ele proporciona mesmo isso, né? Ele retrata nos filmes dele os vários vértices mesmo. Mas hoje aqui nós pudemos falar de muitas coisas diferentes, né, do filme. Foi tomando uma proporção muito grande. E a hora que eu comecei a te ouvir, Regina, eu fiquei pensando assim que eles enterram os mortos, né? Eles precisam enterrar, aquelas mulheres precisam enterrar seus mortos até para poder dar continuidade às suas vidas, né? Então, aí eu fiquei pensando muito, e aí vieram várias ideias, e uma delas, para mim, que me ocorreu, foi o paranalítico, né? Quando você trouxe, inclusive, compaixão, eu pensei na compaixão, a dor do paciente, a dor de quem nos procura, né? Que se trata de uma situação tão difícil, principalmente com vivências de luto para serem elaboradas, né? E a verdade. Então, isso para mim foi tão interessante no filme, essa dupla, né? Veio o tempo todo pensando na dupla, numa sessão terapêutica, como que isso funciona. E aí foram tantas coisas, né? Da arte, de tudo, eu gostei demais. Muito obrigada. Parabéns pelos seus comentários também. Quero lhe dar os parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Que bom. Então, entendeu? Realmente, que bom que pode ter o que você está chamando de uma expansão, né? Acho que isso é algo que a gente procura, sim, né? Talvez, e isso que você está dizendo, talvez faça parte do nosso ofício mesmo, né? Essa questão de conseguir uma expansão, a possibilidade de uma expansão dos elementos, né? Talvez seja aí que a psicanálise e a arte sejam belas, num certo sentido, né? Sim. Sejam belas. Quer falar? Ele vai falar? Eliana, quer falar? Não, eu aqui já terminei, as pessoas aqui já também pararam de pedir para falar. Eu só ia, então, fazer um comentário que o Bob Dylan fez um comentário uma vez, que ele é só o para-raio. Ele captava alguma coisa e transmitia, né? Pela música e pelas letras. Mas ele era só um para-raio, né? E, então, eu fiquei pensando na capacidade do Almodóvar ser um tipo de para-raio que abriga nele próprio todas essas questões humanas e põe no cinema para a gente, né? Para a gente também ficar perturbado com tudo isso para desenvolver, né? Que nem a análise que a gente abriga, né? Todas essas questões de cada pessoa que a gente convive e para dar expansão, né? Fiquei pensando nisso, na capacidade do Almodóvar de abrigar, né, as questões nele para pôr em filme, né? O Horaci está fazendo sinal aí, Horaci? Você estava citando o poeta, o cantor, né? O Ezra Pound, que disse no ABC da Literatura que os artistas são as antenas do mundo. Sim. Belíssimo, né? Isso. Os artistas são as antenas do mundo, o para-raio, né, são as antenas. Isso. Um livro... Bárbara Frase. Obrigado. Ligar sem aqui. som, Rosa. Não liguei. É uma coisinha rápida, mas é de que assim, é que hoje esse cine debate, por exemplo, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito do cine debate. É uma coisa
muito presente na minha vida há muito tempo. E hoje tem uma conotação muito especial. O fato da gente ter várias pessoas que são da Bahia, para mim tem um sabor que, sabe, vocês não conseguem, não vão conseguir dimensionar. É uma felicidade muito grande, né? Ter a Regina, que é baiana, e ter várias pessoas que são da Bahia também. Então, o sotaque, que assim que a gente percebe quem é de lá, sabe? Então, tem também, para mim, essa conotação muito especial. Então, eu sou muito, começa muito falando como quem não quer nada, que vai falar tão pouquinho, né? E depois aquilo começa a crescer, a tomar uma proporção, não é mesmo? Eu acho que isso é dos baianos. Baiano do Recôncavo. Obrigado. Eu tentei isso, que essa coisa que é da possibilidade, talvez, da conversa mesmo, Eliana, né? De conseguir essa síntese, esse fato selecionado, para que pudesse depois ir agregando todos esses elementos, porque é impossível sem isso poder falar de um filme como esse, né, minha gente? Eu acho que... Ou de uma obra de arte mesmo, né, para que não perca a beleza e a profundidade e todos esses significados que podem ganhar. Então, esse elemento do fato selecionado de uma abstração foi o que me guiou, digamos assim. A Mara não é baiana, mas vai falar. Quer falar, né? A Mara não é baiana, mas quer falar. Rê, adorei, Rê. A hora que você começou a puxar o fio por aí, eu fiquei tão perplexa, eu falei, eu preciso ver o filme de novo. Foi a primeira sensação, sabe por quê? Eu vi esse filme há 1 ano, mais ou menos. E não deu para ver agora de novo, mas maravilhoso, adorei. Vou ver de novo com esses olhos, com esses takes que você foi fazendo, as ligações uma com a outra, achei muito legal. E você falando de baiano, a gente tem uma amiga, a Rosa conhece, uma médica baiana aqui, a Luciana Sgarbi. Ela é casada com... Ela é médica, ela é... Fala, Rosa, como... Esqueci. Infectologista. Infectologista, ela é minha médica, inclusive. E aí o marido dela, o Sgarbi, tinha uma reunião e ele falou assim, Lu, não precisa ir muito exuberante, muito alegre, ela é linda, exuberante. Assim, vai normal, é um lugar para ir assim, normal, vai bem. Aí quando ela chegou assim e falou assim, tá tudo certo, estou bem. Ele falou, ai meu Deus, como eu ensino, como eu falo para um baiano que é para ser discreto, para não ser exuberante, ser clean. Então é isso aí, essa alegria sua, esfuziante, esse monte de cores. Foi muito gostoso de te ver. Obrigado, Mara. Obrigado. Uma das coisas que me fez aceitar, eu queria contar isso para vocês, foi ter assistido um dos Cine Debates. O primeiro, o Luiz Fernando me convidou, mas aí eu fui ver uma das discussões e achei que era boa a conversa com vocês. E foi uma das coisas que me fez aceitar também, entendeu? Achei que havia possibilidade de conversa, que as pessoas falavam, que as pessoas diziam o que pensam. Então, eu me carimbei o meu... Animou. Me animei. Que bom, que bom. Muito obrigado a vocês. Um beijo, Ura, um beijo, Rê. Tchau, queridos. Um beijo. Acabamos por hoje? Acabamos, Eliana? Acabou aí? Não tem mais ninguém para falar? Acabaram todos os comentários. Alguém mais gostaria? Alguém mais gostaria de falar? Acho que o Uraci quer falar ainda. Não, eu já... Não, estava cumprimentando você, Luiz. Tá bom, tá bom. Então, Regina, em nome do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região,
de todos aqui que estiveram presentes, que também fazem parte da comissão, os que costumam participar das reuniões sempre. Olha, agradeço muito a todo mundo que esteve por aqui, que participou e ajudaram a fazer essa tarde assim tão aproveitosa para a gente. Obrigado, Rê. Beijão. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado, Eliana, também pela ajuda aí. Tchau. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Obrigada, Eliana. Regina. Muito obrigada. E obrigado, Bahia. Obrigado, Bahia. Sem dúvida. Realmente interessante, Rosa. Tchau, gente. Tchau. Boa votação amanhã, gente. Democracia. Boa. Ah, sim! Tchau. Tchau.